Estamos no ar com o seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na nossa temporada sobre os pecados capitais, pegando essa lista dos pecados capitais e usando como tema gerador para a gente estudar o texto bíblico. E você é meu convidado, minha convidada, para ficar comigo aqui durante toda essa temporada e também para compartilhar o link desse programa. Se você se sente abençoado por esse programa, se você gosta desse conteúdo, que tal você ir lá no YouTube, é youtube.com/bibliafácil ou no NT Play, ntplay.com/bibliafácil. Aí você copia o link do programa que você mais gostou e manda lá no grupo da sua família, no grupo do trabalho, aí para alguém que você acha que vai precisar ouvir a mensagem. Vai ser uma forma de você também divulgar a mensagem do Evangelho, tá bom? E se você, por acaso, gostaria de entrar em contato conosco para pedir um guia de estudo da Bíblia ou para pedir oração, enfim, você quer entrar em contato conosco, mas não consegue pelos meios digitais, nós temos uma forma de você fazer isso. Mas antes de falar, eu quero desejar boas-vindas para os meus amigos. Sejam bem-vindos todos. Nós estamos aí no nosso terceiro programa, já são 3 semanas, e eu sempre faço um negócio aqui que eu depois me arrependo. Porque eu não deixo o pessoal mandar abraço. Aí quando eu lembro disso, está no último programa. Aí vocês passaram 9 semanas na TV e não mandaram abraço para as pessoas, aí dá confusão lá em casa, né? Então fiquem à vontade. Se quiserem, vocês podem mandar um abraço aí, se tiver alguém em casa, um marido, esposa, namorada, enfim, mãe, pai. Se quiser é só se manifestar agora ou depois, para depois não ficar dizendo, o pastor Felipe não deixou mandar um abraço, a culpa é dele, tá bom? Alguém quer mandar um abraço agora? Não. Quer mandar, Ariane? Pode mandar. Eu quero mandar um abraço bem especial para a minha igreja, lá em Natal, em Nova Parnamirim. Pastor Wellington, se sinta abraçado, e toda a igreja. Esse é o meu carinho para vocês aqui, essa lembrança que vocês estão aqui, junto comigo. Que bom, que bom. Mas alguém quer pagar a dívida aí, não? Pode falar. Aproveitar, né? Uhum. Mandar um beijo para minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e para o meu pastor Humberto Albuquerque, lá da Verbo Zona Norte, Recife, que não só confiou, mas também deu as bênçãos, né? Você mora em Recife? Aqui, moro em Recife. Ah, que legal. Acho que eu vou lá esse ano, sei não. Tá mais convidado. Valeu. Vai, pode fazer, Duda. Eu quero mandar um abraço para o meu sogrão, Eli, e o irmão do meu sogro, o tio Levi, que são espectadores assíduos aí da Novo Tempo, né? Legal. Não fiquem com inveja por eu estar aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre inveja, inclusive. Valeu. Você pegou o microfone e quer falar? E para aproveitar essa oportunidade, meus filhos vão assistir, eu quero mandar um abraço especial para o meu marido, que sempre me abençoa, me apoia por estar aqui, estou longe de casa, meus filhos. E claro, né, meu pastor André Fernandes também, lá em Alphaville. E a vocês, obrigada pela oportunidade. Valeu, que bom. Aline, Aline, eu chamei de Aline, mas agora é... Dani. Gente, eu sou muito ruim com o nome, tá? Eu já sei o nome de vocês, vou ficar trocando. Vai lá, Dani. Quero mandar um abraço para minha filha, para o meu filho, para a mãe, para todos os meus amigos que me apoiaram em estar aqui e por vocês também, por ter aberto as portas para eu estar aqui. E bom, agora ninguém pode reclamar de mim, eu já deixei mandar os abraços. Mas Deixa eu dar para os meus pais também, né? Tá Que bom. com certeza vão assistir o programa aqui. A minha esposa está aqui, então, isso aí. Beleza, um abração. Gente, e eu falei para vocês que tem como entrar em contato conosco através de cartas, né? Tem gente que não tem acesso a e-mail, essas coisas assim. Então você pode mandar carta para a gente para pedir também a revista Esperança, tá bom? A carta, você escreve assim, lá na carta, coloca o seu endereço e tal, e lá onde for colocar o endereço da gente, você coloca Caixa Postal número 7 e o CEP é 12 300 970. Vou repetir, Caixa Postal 7, o CEP 12 300 970. A gente vai receber essa carta e vai responder para você. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal lá da penitenciária de Tremembé. No ano passado eu estive lá, a gente conversou, preguei para vocês. Eu sei que muitos de vocês assistem a Novo Tempo, então um abraço para vocês. E aí está o endereço para vocês mandarem a cartinha. A gente vai mandar o estudo bíblico aí para a penitenciária. E se você está em qualquer outro lugar do Brasil, numa penitenciária ou num lugar que você não tem acesso à internet, mas quer entrar em contato conosco, use esse endereço. Caixa Postal número 7, o CEP 12 300 970, e a gente vai responder a sua carta e mandar os nossos estudos bíblicos para você poder conhecer mais da Bíblia, tá bom? Vamos orar para a gente começar? Oremos. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui mais uma semana para a gente abrir a Tua palavra e descobrir a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a inveja
e pedimos que o Senhor, desde já, abra a nossa mente para a gente não só entender o que a tua Bíblia, o que a tua palavra fala, mas também para a gente aplicar na nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema hoje é inveja. Estamos aí no nosso segundo tema dos 7 pecados, né, o terceiro da temporada. E a inveja, ela é um sentimento sempre de ausência. A inveja é o sentimento de você não ter alguma coisa, mas não só isso. Porque o sentimento de você sentir falta de alguma coisa que você não tem não é pecaminoso. A questão da inveja é que você não tem e você está chateado porque o outro tem. Né? E você não quer que o outro tenha, e você fica desejando o que o outro tem. A inveja é sempre um sentimento de ausência. Aqui tem uma pequena definição, é o desejo ressentido de possuir o que pertence a outra pessoa, acompanhado de insatisfação, amargura e muitas vezes desejo de que o outro perca o que tem. E aqui essa definição é importante porque não é assim, olha, eu vejo, sei lá, o meu vizinho do lado comprou um carro e eu achei bonito o carro, gostaria de ter aquele carro, vou trabalhar para ter aquele carro. Isso não é a definição de inveja que a gente está falando. Inveja é o seguinte, puxa, eu estou chateado porque ele tem aquele carro, eu quero que ele deixe de ter e eu quero o carro dele. Né? Então, isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Né? A inveja, ela não se configura pelo desejo de você possuir alguma coisa, porque isso é natural nosso. Né? A gente quer possuir, sei lá, títulos acadêmicos, ou objetos, ou fazer uma viagem. Esse tipo de anseio não tem nenhum problema com ele. Né? A gente trabalha, assiste o canal do Primo Pobre, organiza as nossas finanças e vai lá e faz a nossa viagem. A questão é quando você não quer que o outro tenha. E aí você começa a ficar ressentido, amargurado e desejando que o outro perca. E veja, esse é um sentimento que às vezes surge na gente sem a gente querer. Por exemplo, alguém foi promovido na empresa que você trabalha, por exemplo, você fica dizendo assim, puxa, tinha que ser eu. E agora eu vou começar a minar o trabalho da outra pessoa para que ela perca o cargo e eu, enfim, na sua cabeça você ganhe aquele cargo. Né? É o fato de você não querer que o outro tenha. E a inveja, ela é diferente dos outros 6 pecados, pois é o único que não tem prazer em si mesmo. Se você olhar para a gula, por exemplo, você tem prazer na gula, né? Você está comendo ali, gera um certo prazer. Na luxúria, na soberba, você tem um certo prazer em si mesmo quando você está cometendo aquele tipo de pecado. Mas a inveja não tem nenhum prazer em si mesmo. A inveja, ela só gera prazer quando o outro perde aquilo que você não gostaria que o outro tivesse. Então é um pecado um pouco diferente. O João Damasceno, que é um teólogo do século VIII, ele dizia assim, a inveja não se contenta com as bênçãos do outro. E o Tomás de Aquino dizia que a inveja é tristeza com a felicidade ou a glória do outro. Então você sempre está insatisfeito com o que o outro tem. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu preparava esse tema, que no mundo das redes sociais, que é o mundo que a gente vive hoje, todo mundo, quem é influência e quem não é influência também, todo mundo está ali nas redes sociais, né? De maneira geral, aí, mais de 90% do Brasil está nas redes sociais. É um pecado que tenta muito o pessoal nas redes sociais, né? Aquela ideia de olhe para mim, preste atenção em mim e sinta inveja de mim. É lógico que ninguém verbaliza isso, mas é um risco que a gente corre quando a gente vai para as redes sociais, colocar uma foto da nossa viagem, uma foto do carro que a gente comprou, uma foto da comida que a gente está comendo, né? E aí a gente vem para aquela questão da intenção que a gente tratou, da motivação. Mas é um cuidado a se ter, né? Você aí que tem a sua rede social, talvez você não seja um influencer, né? Não tenha milhares de seguidores, mas tem que ter cuidado com esse mundo das redes sociais para a gente não colocar lá ou como uma motivação para o outro ter inveja de nós, ou ficar postando porque a gente já está com inveja de outra pessoa e está querendo dar uma diminuída na nossa inveja, né? Então é um cuidado a se ter. Eu trouxe essa citação aqui, alguém pegou o microfone, eu não vi? Não, né? Essa citação aqui desse professor Graham Tomlin, porque ele diz uma coisa interessante, ele diz assim talvez a inveja tenha um status paradoxal como o mais odiado e o mais cultivado de todos os pecados no mundo contemporâneo. Nós nos encontramos em uma cultura que odeia a inveja,
mas a estimula sem piedade. Nós não gostamos de ser invejosos, mas todo o nosso estilo de vida está baseado na inveja. É forte isso aqui, né? Porque se você perguntar para qualquer pessoa assim, você é invejoso? Não, não sou. Você gosta da inveja? Não sou. Mas algumas pessoas, e lógico que ele está generalizando aqui, mas algumas pessoas trabalham para causar inveja nos outros, né? E aí, quando você sente inveja ou faz o outro sentir inveja, você está cometendo um pecado semelhante, né? Porque a nossa influência em relação ao outro é muito importante. E eu queria até parar nesse ponto aqui, eu não coloquei no slide, mas me veio um texto bíblico aqui à mente que eu queria compartilhar com vocês. 1 aos Coríntios, ou 2 aos Coríntios, capítulo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Não é esse texto, é 1 aos Coríntios, capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Eu quero ler com vocês aqui o versículo 32, aqui, ó, 1 aos Coríntios 10, 32. Olha que texto interessante aqui sobre essa questão do que você causa sobre o outro. 1 aos Coríntios 10, 32 diz assim: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Se você olhar todo esse capítulo aí, o capítulo 10, Paulo vai estar nos dizendo que a gente tem que ter cuidado com a influência que a gente tem sobre os outros. Veja, é interessante porque alguns cristãos dizem assim, olha, não olhe para mim não, olhe para Cristo, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Ninguém tem que olhar para mim, tem que olhar para Cristo. Mas quando você olha para Paulo, Paulo diz assim, tenha cuidado com o que você causa sobre os outros. E no versículo seguinte, diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, faz parte do cristão, da vida cristã, você se preocupar com a influência que você tem sobre os outros. Quando a gente está tratando sobre essa questão da inveja, não é só você evitar sentir inveja, mas é você evitar causar inveja nos outros. E essa é uma questão que talvez seja mais delicada ainda, porque o sentir inveja diz respeito a nós, né? A gente tem um controle. Agora, quando a gente faz o outro sentir inveja, e eu concordo com quem está pensando assim, pastor, não tem um controle sobre o outro. Lê o pensamento de vocês, né? Não tem um controle sobre o outro. E aí a gente precisa fazer uma autoavaliação. Se você me pedir assim um gabarito, pastor, o que é que eu tenho que fazer para não causar inveja nos outros? Eu vou dizer, não sei. Mas toda ação nossa precisa ter esse cuidado, porque a linha é bem tênue entre você inspirar o outro e você causar inveja no outro. Onde é que está o limite? Eu não sei. Aí você conversa com o Espírito Santo para ele ajudar você. Mas pode falar, Dani. Então, pastor, isso é bem sério, viu? Porque antes da minha conversão, eu sou nutricionista, né? Então, eu achava que eu tinha que postar muitas fotos de biquíni, né? Mas ali naquele momento, quando eu aceitei Jesus, né, e com todo o meu coração, com toda a verdade, eu fui entender que o que eu causava na minha rede social era inveja para as mulheres olhar para o meu corpo e desejar ter o corpo igual ao meu. E ali foi lindo, quando o Espírito Santo me tocou mesmo e eu apaguei minha rede social, depois eu voltei ela novamente e tirei todas as fotos que o que eu estava proporcionando ali para aquele público era para eles olhar mesmo e um desejo de inveja para querer o meu corpo, para querer ser igual a Dani. E isso é muito triste, né? E quando o Espírito Santo me visitou, eu falei, meu Deus, que sujeira que eu era, né? Que tristeza que eu causava nas pessoas. Então, a linha é muito tênue, assim, porque eu sei que a gente usa as redes sociais para inspirar os outros, isso é muito nobre, né? Inspirar o outro a crescer e tal. Então, esse é um motivo para a gente conversar com o Espírito Santo, né? Porque eu não sei realmente dizer assim, ó, até aqui é inspiração, depois daqui é causar inveja. Mas é uma coisa para a gente pensar. Pode falar, Ariane. O interessante é que como é que a gente vai saber, e você falou assim, converse com o Espírito Santo. A partir do momento que a gente se incomoda com algo que a gente está fazendo, seja nas vestes, seja
de qualquer forma nas redes sociais, se expondo ou não, o Espírito Santo, quando você tem ligação realmente com ele, fala, né? ele fala que você se incomoda, você começa a se incomodar, então você realmente tem esse desejo que você teve, né? Você se incomoda e retira tudo que não lhe agrada, né? E eu acho que essa é a forma mais segura, assim, porque é natural que a gente tenha, assim, pessoas que a gente admira e pergunta assim, pastor, isso pode, isso não pode, mas acho que a conversa com o Espírito Santo é a mais segura, né? Porque a gente depende da opinião de Deus. Pode falar, Tiago. E existe também a noção de entender que, mesmo que você esteja sempre inspirando pessoas e no seu coração não tenha nada para causar inveja nos outros, vai ter pessoas com inveja. Vai ter. Aí é um problema da outra pessoa. Realmente não tem como controlar. É. Mas isso a gente pode controlar em nós. Porque muitas vezes a gente tem as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente almeja mesmo, a gente olha e fala, caramba, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. A gente tem essa inspiração com as pessoas e muitas vezes Deus trata o nosso coração para, eu tô querendo crescer, porque realmente tem um desejo de crescimento em mim, de inspiração em mim, ou é porque eu só quero que as outras pessoas olhem para mim tão bem quanto eu olho para essa pessoa. Uhum. Então vai muito do nosso coração naquilo que a gente faz. A gente falou muito sobre intenção nisso, né? Sobre ser humilde naquilo que a gente faz. E a inveja, a gente querer causar inveja nos outros, eu vejo muito também como orgulho, né? O pecado do orgulho vai entrando. se misturando um com o outro. Exatamente. Então eu creio que inveja seria muito como você se sente e o orgulho como você quer que o outro se sinta em relação a você. A gente tem que ter cuidado com isso. Agora, as coisas espirituais, elas são, às vezes, complexas, né? Então, esse é um ponto complexo, mas que a gente precisa ter atenção. Pode falar, Dudu. Pensando, né, agora não do lado de quem causa, mas de quem sente, né? Você falou, né, que a inveja tem a ver com eu ficar triste com a conquista do outro. A conquista do outro. Quer ver um exemplo de inveja, por exemplo? Gente que nunca elogia ninguém, né? Porque a inveja não é só com relação a, tipo, ter algo ou não ter. Mas uma pessoa invejosa, uma pessoa amargurada, é o tipo de pessoa que não consegue elogiar ninguém. E sempre que você faz um elogio, a pessoa tenta diminuir, cancelar. Mas também ele é isso? Você viu que aquele cara fez aquilo? Mas também por causa disso. Isso é o tipo de inveja, né? Então, acho que nesse sentido, eu já devo ter caído nesse golpe do inimigo aí algumas vezes, sim, né? Mas é pesado, né? Você pensar que é a tristeza ao ver a alegria de outro, e não apenas cobiçar o que o outro tem, né? E se a gente for ver na Bíblia, né? A palavra fala que a gente tem que se alegrar com quem se alegra e se entristecer ou chorar com quem chora. Exatamente. Você vê como a inveja é um negócio miserável. Você se entristece com a alegria do outro e se alegra com a desgraça. Né? Então, é exatamente o oposto do que a Bíblia ensina de qualquer forma, né? É exatamente isso, porque o pecado ele é sempre uma oposição ao princípio de Deus, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A inveja é alimentada pelo desejo de ter o que é dos outros, muitas vezes levando ao pecado e à injustiça. Agora a gente vai para o primeiro texto bíblico da tela, né? Eu já acabei de ler isso com vocês, mas Tiago, capítulo 4, versículo 2, fala sobre a inveja. Aliás, tem vários textos bíblicos sobre inveja, eu quero passar por alguns com vocês aqui. Ele diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E algumas versões dizem assim, nada tendes porque pedis mal. E olha que coisa interessante nesse texto aqui. A pessoa quer, ela cobiça, mas ela não tem. A pessoa inveja, mas ela não consegue obter. Por que ela faz isso? Por que isso acontece? Porque ela pede mal. O texto continua dizendo assim, porque você pede para o seu próprio deleite. O texto bíblico é muito claro, não só aqui em Tiago, mas em outros lugares, assim, quando você pede uma bênção, para compartilhar essa bênção, Deus oferece. Quando você pede essa bênção para ostentar a bênção, Deus impede. Tem um outro texto aqui, gente, o texto vai vindo na mente e eu não quero deixar de compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Essa questão da bênção é importante. O meu diretor vai ficando louco lá em cima, porque ele vê o tanto de slide que ainda tem para frente e eu estou inventando o texto bíblico aqui. Mas eu vou ler para vocês, Gênesis capítulo 12, o versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Ele diz assim, é o chamado de Abraão. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Amigos, na Bíblia, a bênção não é dada para a gente ter uma bênção.
a bênção é dada para a gente ser uma bênção. Todas as vezes que Deus nos abençoa, não é para a bênção parar em nós. Deus nos abençoa para nós sermos um canal de bênção para outras pessoas. Então, quando Deus nos dá alguma coisa, seja material, seja intelectual, seja espiritual, Ele está nos dando para, como Abraão, nós sermos uma bênção. Então, eu sempre tento mudar essa minha linguagem. Às vezes eu me pego falando errado ainda. Mas às vezes eu me programo, me concentro para dizer assim, pastor, ô Senhor, me faz ser uma bênção. Porque o natural da gente é dizer assim, Senhor, me dá uma bênção. Eu quero ter a bênção. Mas na Bíblia, a bênção não é para ter. A bênção é para ser. É para a gente canalizar a bênção. Então, seja dinheiro, qualquer outra coisa, nós precisamos ser bênçãos. Por quê? Porque quando a gente quer apenas ter a bênção, Deus não dá. Por quê? Porque aquela bênção seria para a nossa perdição. Vamos para frente aqui. A inveja nasce da comparação com os outros e leva ao ressentimento, distorcendo o coração e afastando-o de Deus. Aquilo que o Duda comentou, quando você tem inveja, você está se distanciando do princípio que Deus estabeleceu para a nossa vida. Vamos lá, Provérbios capítulo 14, versículo 30. Olha como o sábio tratou a questão da inveja. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que é um osso podre? O osso apodrece quando o corpo morre, né? Não existe, numa situação de saúde normal, um osso podre num corpo vivo, né? O que ele está dizendo aqui é que a inveja, ela mata a nossa espiritualidade. Porque quanto mais você quer ter o que é do outro, menos você consegue se aproximar de Deus. A inveja é um fator de afastamento de Deus. E aí tem uma história bíblica que pode ilustrar isso muito bem, que é a história de Caim e Abel. Se você puder, você de casa também, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4. Nós vamos pensar um pouquinho aqui na história de Caim e Abel. 2 irmãos, filhos do primeiro casal, filhos de um casal que foi perfeito, deixou de ser, mas que conheceu a Deus face a face. E olha o que é que acontece na primeira relação entre 2 irmãos. Eu vou ler Gênesis 4, do versículo 3 ao versículo 8, que diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Eu quero explorar 2 partes aqui desse texto. A primeira é o seguinte: qual é o contexto? Eles estavam indo oferecer um sacrifício. O sacrifício aqui teria que ser um sacrifício de animal. Por quê? Porque era um sacrifício pelo pecado. E a oferta de frutas, como levou Caim, era uma oferta de gratidão. E o texto bíblico nos indica, no seu contexto, que aquele era o momento de pedir perdão, não de agradecer. Então, cada um leva o que tem de melhor, mas não o que Deus queria. Tá? Então, o primeiro ponto desse texto é: a adoração a Deus não é do jeito que nós queremos. A gente não entrega o que a gente quer, a gente entrega o que Deus pede. Mas veja um detalhe nesse texto aqui, olha. A gente lê a Bíblia olhando para os detalhes. A Bíblia diz assim, olha: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Você percebe que há uma diferenciação aqui? Primeiro Deus olha o coração do adorador, depois ele olha a oferta. Quem não foi aceito primeiro não foi a oferta de Caim, foi o próprio Caim. Por quê? Porque a intenção com a qual ele levou a oferta não era a intenção que Deus queria. No seu coração tinha outra intenção a não ser aquela que Deus queria. E Abel, primeiro Deus aceita Abel, depois aceita a oferta de Abel. Sempre é assim. Na adoração a Deus,
Antes de Deus avaliar a música que a gente canta, Deus avalia o cantor. Antes de Deus avaliar o quanto eu devolvi de dízimo ou entreguei de oferta, Deus avalia o coração do doador. Antes de Deus avaliar a mensagem que eu estou pregando, Ele avalia o coração de quem está pregando. Por quê? Porque Deus aceita primeiro o adorador, depois a adoração. E isso é muito interessante do ponto de vista da inveja, porque eu posso até estar agindo, fazendo uma coisa correta, mas se a intenção é errada, não vai ser aceita. Veja, no caso de Caim e Abel, existia a prescrição de uma oferta de frutas. Existia. Era uma oferta lícita, mas não era a oferta que Deus queria naquele momento. E Caim, ele agiu como se ele estivesse querendo exceder aquilo que Deus falou para ele. Então, nesse exemplo de Caim e Abel, depois vocês conhecem, Abel vai lá, Caim vai lá, mata seu irmão com uma pedrada. Veja o que a inveja faz, porque você tem os primeiros filhos da face da terra. A terra era perfeita, não existia a maldade que existe hoje, você tem um assassinato dentro de casa, um fratricídio, né? Um assassinato de um irmão com o outro, por causa de um sentimento de inveja, porque depois que Abel teve sua oferta aceita por Deus, Caim ficou com inveja dele. Se você continuar a leitura, você vai ver que ele vai lá e mata o seu irmão. Por quê? Porque Caim se comportou no seu coração diferente daquilo que Deus queria. Veja, esse é só o começo do nosso estudo, tem muita coisa pela frente, mas a gente precisa dar uma pausa agora e a gente vai fazer o seguinte: você vai, bebe aquela água, mas não desliga a TV, não sai aí desse site, volta já já, porque a gente vai continuar nosso estudo sobre a inveja aqui no Bíblia Fácil. Cara, a inveja, no estudo que a gente fez hoje aqui, deu para ver que é um negócio bem zoado mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa na inveja só como o desejo de ter o que o outro tem. Só que a inveja ela não se limita a bens materiais. Uma pessoa que é amada, a pessoa pode ficar com raiva porque aquela pessoa é amada. Uma pessoa que é feliz, a pessoa fica com raiva porque ela é feliz, né? Então, uma pessoa rica pode ter inveja de uma pessoa pobre, não necessariamente com relação a finanças, mas com relação a qualidade de vida, bem-estar. Sabe aquele negócio? Eu sou rico, mas eu sou infeliz, né? E tem uma pessoa ali que é bem mais pobre, mas que está feliz e está sempre em paz, né? E isso é um negócio que a gente falou aqui também, né? Como que se combate a inveja? Com a gratidão. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero te oferecer esse guia de estudos, é a Revista Esperança, com o tema A Cura do Pecado. Esse aqui é um facilitador para você estudar a Bíblia. Aqui você tem a teologia do pecado, uma parte dela, não é? O que a gente conseguiu colocar nessa revista, que não é muito grande, mas tem aqui 8 capítulos. Deixa eu abrir aqui para você. Ó. Tem 8 capítulos. O primeiro fala sobre a origem do mal, o segundo fala sobre pecado, sofrimento e morte. No terceiro capítulo, a gente já tem um Salvador prometido. E lá no último capítulo, capítulo 8, nós temos o fim do mal. Aqui é uma jornada para você ir conhecendo o que a Bíblia fala sobre o pecado. A Revista Esperança, ela pode ser sua sem custo algum. Os Anjos da Esperança, que são aqueles que mantêm a Novo Tempo no ar, eles já pagaram a produção e o envio para a sua casa, está tudo pago. Você só precisa pedir. Então você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 129-8244-4449, ou você pode ligar para a gente, o número é 0 operadora 12 2127 3121, ou você pode entrar no site agora, novotempo.com/escola bíblica, e lá você vai encontrar a imagem aqui da Revista Esperança, clica nela, vai abrir um formulário, você coloca os seus dados, pode colocar com tranquilidade, que a gente cuida bem dos seus dados aqui, e aí a gente vai mandar para sua casa sem custo algum, é só você pedir. Muito bem, vamos continuar aqui, porque eu quero dar outra... Você quer falar? Pode falar, Duda. O pastor estava pensando aqui, né, aquele assunto que a gente comentou aqui no bloco anterior, sobre a gente tomar cuidado para não despertar a inveja nos outros, né? E é complicado isso, principalmente com redes sociais, né? Eu estava pensando num exemplo que me veio, que foi de José, quando Deus falou para ele que ele ia ser o maior, falou para ele que ele ia governar e um monte de coisa, era uma coisa de Deus, foi uma bênção, Deus revelou, e ele foi falar para quem não devia.
Então eu fiquei pensando nesse exemplo, né? Qual foi o erro de José? Ô, vem cá, meus irmãos. Já sabia que os irmãos dele eram invejosos. Que ele ganhava a blusinha colorida do pai, o pai já puxava, né, um pouco a sardinha pro lado dele. Então pode ser visto como um exemplo de algo que a gente conquistou, mas que não é para falar para todo mundo, ou que não é para deixar todo mundo saber. Né? Talvez foi um pouco de falta de sabedoria em José, que Deus acabou revertendo em bênção de qualquer forma, para cumprir o propósito, né? Mas é difícil, porque quando a gente tem rede social, a gente não consegue fazer esse filtro. Com certeza. José tinha a opção de, não, eu não vou contar isso para os meus irmãos, vou contar só para o meu pai. Só que quando a gente trabalha com rede social, vai ter gente invejosa, vai ter gente que não é, e aí fica mais difícil ainda a gente filtrar isso, né? Ó, eu quero dizer para você que eu não combinei com o Duda, mas veja qual é a próxima história que eu ia contar para vocês. José e seus irmãos. Essa é uma história que ilustra muito bem essa questão da inveja, né? E como ela é perigosa, né? Realmente José, ele tinha uma mensagem especial, mas ele saiu falando para quem não devia falar, né? Ele chegou para os irmãos: vocês vão se prostrar diante de mim, o meu pai vai se prostrar diante de mim, porque quando ele sonha lá com a lua, né, e as estrelas, todo mundo vai se prostrar diante dele, e ele acaba tendo essa atitude que é interessante, né? Gênesis 37:4 diz: quando os irmãos de José viram que o pai dele gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Aqui você vê as duas coisas, né? São os invejosos e aquele que de alguma forma causou inveja. E o próprio pai, aqui Jacó, também fez uma certa diferenciação entre os filhos, né? Eu acredito que tenha sido muito difícil para José sair do colo do pai como o filho mais queridinho para ser escravo no Egito, né? Mas depois Deus reverteu isso. Eu sempre vejo na vida de José Romanos 8:28, né? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que esse texto não diz assim: todas as coisas cooperam para o bem. O texto original diz: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Porque algumas coisas são por si ruins, né? Mas Deus pode transformar maldições em bênçãos. Muito bem, eu quero ler, esse aqui nós já lemos, tá? Agora eu quero ler Provérbios 27:4, que diz assim: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Aliás, eu quero ler alguns textos aqui com vocês, de Provérbios, nem precisa de muita explicação, só para a gente perceber o que a Bíblia fala sobre a inveja. 1 Coríntios 3:3 agora, diz assim: por que ainda são carnais? Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, a gente estava conversando aqui, e isso vai chegar em todos os nossos episódios. Como é que a gente evita o pecado? Estando com Deus, na ligação com Deus. Porque veja, Paulo está dizendo aqui aos coríntios que eles são invejosos porque eles são carnais. Quanto mais você alimenta a sua parte carnal, mais você vai alimentar os pecados. Eu gosto de uma ilustração de um pregador antigo que tem na igreja, chamado Alejandro Bulhon. Ele é vivo ainda, um grande pregador ainda, embora já esteja idoso, mas ele falava dos dois leões que moram dentro de nós. Assim, nós temos um leão representando a natureza carnal e um outro leão representando a natureza espiritual. O leão que você mais alimentar vai ganhar a guerra, vai ganhar a batalha. Eles sempre estão em conflito, mas o que receber maior qualidade na alimentação, esse vai ganhar a guerra. E aí a gente tem que julgar, né? Nós estamos alimentando mais a nossa natureza espiritual ou mais a nossa natureza carnal? Porque a carnalidade nos leva a muitas coisas, dentre elas a inveja. Pode falar, Tiago. E a gente vê essa carnalidade muito em pessoas imaturas, né? Quem está começando a crescer ali na caminhada com Deus. E eu vejo isso refletido na história de José. José, quando ele era jovem, quem nunca viu aquela criança que, meu pai é melhor que o seu, eu tenho algo melhor que o seu. Então eu vejo muito essa maturidade nele quando ele conta para os irmãos e o pai dele faz essa diferenciação. E quando ele tem essa oportunidade, lá depois de ter sido tratado pelo processo e está numa posição de governador, ele tem a posição de falar: olha aí, vocês estão se ajoelhando a mim aí. Quando ele tem essa oportunidade, ele não faz isso porque ele não era mais alguém carnal, ele não era mais alguém imaturo. Então eu creio muito que isso vem com a maturidade, né? Eu gostei da sua expressão, o tratamento de Deus, porque às vezes Deus vai tratando a gente num processo doloroso, né? Amigos, o tratamento de Deus às vezes dói na gente, né? Como tomar um remédio amargo, né?
mas o tratamento que Deus faz com a gente, às vezes, nos cura de doenças que seriam muito prejudiciais para a nossa vida eterna, né? E falando sobre o carnal, essa coisa do carnal, Romanos 8:8. Eu fico com isso, né? E quando que fala que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E aí a gente vai lá para o que o Duda falou. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, menos para as coisas da carne a gente olha. Eu lembrei de um texto bíblico agora. Vamos ler comigo lá? É Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quando você mencionou essa questão de estar próximo de Deus, veja como é que funciona no mundo espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, o que é o pecado? O pecado é a atuação do diabo na nossa vida. Então, como é que a gente faz para o diabo não agir na nossa vida? Tiago 4,7 diz, você se sujeita a Deus, ou seja, você admite que Ele é o Senhor e que você é o servo, você se sujeita aos princípios dEle, resiste ao diabo e o resultado aqui, eu fico tentando imaginar isso, às vezes eu fico até rindo assim, o diabo fugindo de nós, né? Você chega no ambiente e o diabo diz assim, agora não dá mais para ficar aqui não, vamos embora que ele chegou, que ela chegou. Né? Mas o processo espiritual é esse, ó. Quanto mais próximo de Deus você está, mais longe do diabo você vai estar. Esses dois poderes espirituais não habitam no mesmo lugar. Então, se um está, o outro não está. E a gente precisa alimentar a nossa natureza espiritual para que isso aconteça. Tiago 3, 14 e 16 diz assim, mas se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não espiritual e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Os escritores bíblicos não aliviavam na hora de falar as coisas não, né? Então ele está dizendo aqui que quem tem inveja, que quem cultiva a inveja, está numa atitude não espiritual e demoníaca. Olha que coisa forte, não é? A inveja é uma coisa demoníaca. Porque no final das contas, Satanás também sentiu inveja de Deus, inveja de Jesus Cristo no céu. Tiago 4, 1 e 2. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem ou pedem mal. Então aqui Tiago, aliás, a epístola de Tiago é uma epístola muito interessante, se você não leu ainda de casa, se você não leu ainda toda, leia. Ele fala lá do problema da língua, né? Gente que fala o que não devia, gente que inveja, e ele está sendo muito claro aqui, que a inveja, ela causa confusão onde ela habita. Então vamos lá, quais são as consequências da inveja? Primeiro, a destruição de relacionamentos. A gente vê isso com a história de Caim, Abel e com a história dos irmãos de José. Quem já não viu uma história de um invejoso que acabou destruindo o relacionamento com a família, com os amigos, com colegas de trabalho, né? A inveja é um fator de quebra de relacionamento, não só com os outros seres humanos, mas também e especialmente com Deus. Pode falar, Dani. Pastor, como que a pessoa se sente com a inveja? Uma pessoa normal e daqui a pouco ela se sente invejada, como que a autoestima dessa pessoa fica? Veja, a inveja, ela é o sentimento de tristeza porque o outro tem. Então, veja, você se sente diminuído. Você mencionou a autoestima, né? A autoestima de uma pessoa invejosa, ela é baixíssima. Por quê? Porque ela se sente menor por não ter o que o outro tem. E veja como isso é interessante. Porque o que nos dá valor? O que nos dá valor como seres humanos não é o que a gente tem ou deixa de ter. Porque uma pessoa que tem um carro luxuoso ou uma pessoa que tem um carro simples ou tem só uma bicicleta, essa pessoa diante de Deus tem o mesmo valor. Só que o invejoso, ele coloca o seu valor naquilo que ele tem. E veja, quando você coloca o valor no que você tem, você corre o risco de perder o seu valor em um acidente, em um incêndio, em um roubo, um assalto. Então, a autoestima de alguém que é invejosa é baixíssima. Por quê? Porque ela colocou o seu valor naquilo que ela não tem.
E ela fica dizendo assim, eu serei importante quando eu tiver o que o outro tem. Na verdade, nem é assim, quando eu tiver o que o outro tem. É quando eu tiver o que é do outro. Né? E aí a intenção é que agora eu sou importante e o outro agora deixou de ser importante. E a inveja funciona nessa história de você crescer em cima da ruína do outro. É o que o Duda falou lá no começo, né? O cristão se alegra com o que se alegra e se entristece com o que se entristece. Mas o invejoso se alegra com o que se entristece e ele se entristece com o que se alegra. Né? É exatamente o contrário daquilo que Deus estabeleceu. Então, a inveja quebra relacionamentos. A inveja, ela corrói o seu interior. A gente leu aquele texto, né? A inveja é a podridão dos ossos. Amigos, o invejoso, ele não consegue destruir o outro, mas ele se destrói. Eu sempre lembro daquela, quando eu estou falando de inveja, daquela imagem de alguém tomando um veneno esperando que o outro morra. Invejar é tomar o veneno esperando que o outro morra. Por quê? Quanto mais inveja você cultiva, mais você destrói os seus próprios ossos. Pastor, uma pessoa invejosa, ela pode se considerar uma pessoa doente emocionalmente e também espiritualmente? Espiritualmente, sem dúvida. Eu não tenho essa área da psicologia com muito conhecimento, mas eu acredito que isso pode levar, a inveja pode levar a muitos problemas emocionais. Né? Eu acho que ela precisa ser trabalhada também nesse âmbito das emoções. Mas eu não sei te responder com certeza, porque eu acho que um psicólogo responderia melhor do que eu. Pode falar, Duda, depois Tiago. É interessante, no começo, lá na abertura, acho que você falou sobre os 7 pecados capitais, eles serem como se fossem cabeças, né, que acabam gerando outras, né? Aí, pensando na inveja, dá para imaginar, né, que uma pessoa invejosa, ela vai ser insatisfeita, ela vai ser ingrata. Reclamona. Então, acho que uma grande característica da pessoa invejosa é a pessoa que não se satisfaz com o que Deus está dando para ela e quer sempre o que ela não tem. Aí, voltando lá para o Éden, que a gente já falou um monte de coisa aqui, né, sobre Adão e Eva, tem a questão da soberba, do orgulho, mas você vê, caramba, você tem todas as árvores do universo para comer, você quer aquela que você não tem, né? Então, Deus falou tudo, fica à vontade, olha o tanto de coisa maravilhosa que eu estou dando, mas aquela ali que o meu vizinho tem que eu queria, né? Então, é como se a inveja fosse uma barreira com relação à provisão e o sustento que Deus dá para a gente, né? Você falou uma palavra aí que é muito importante, é ingratidão. Porque você para de agradecer pelo que Deus te deu e começa a reclamar pelo que você acha que Ele deveria ter dado a você. Isso é um problema, né? E vai até mais profundo, na verdade, que isso. Porque a inveja, ela reflete muito que você não sabe quem é. Você não sabe quem você é. Então tem o orgulho, tem a inveja, mas eu vejo isso muito como sintoma de alguém que não tem certeza da sua identidade em Cristo. Por exemplo, Adão e Eva, eles queriam ser como Deus. Sendo que eles já estavam em plena intimidade com Deus e quando Deus os criou a imagem e semelhança dele. Então vai muito mais profundo do quem eu sou em Cristo e a pessoa tenta se achar nas coisas deste mundo. E aí ela perguntou, né, se isso era uma doença psicológica ou algo assim. Eu enxergo muito como um complexo de inferioridade, que você fica querendo querendo mais e mais e mais para poder se provar algo que Cristo já te deu de mão beijada quando Ele... Sem você precisar fazer nada. Sem você precisar fazer nada. Então vai muito mais profundo no interior de quem você é. Quem você é de verdade, né? Por isso que a Bíblia diz que corrói os ossos, né? Porque por dentro a pessoa invejosa está podre. Pode falar, Dani. Pastor, na sua concepção, tem alguma maneira saudável de viver com alguma pessoa invejosa? E acredito que é porque eu estou vivendo isso. Então, assim, quando eu descobri algumas coisas da minha vida pessoal em relacionamento de pai e mãe, e no qual um dos pastores falou que dos meus familiares tem inveja sobre a minha vida, e depois eles pontuaram algumas coisas e falaram para eu observar. E é difícil viver mesmo, não tem como viver saudável com uma pessoa que te inveja. Olha, caramba, isso é um problema, né? Veja, é muito incômodo viver com uma pessoa invejosa, especialmente se a inveja dela é direcionada a você, né? Porque isso é como se você estivesse vivendo com uma pessoa... você vai viver com uma pessoa que está reclamando da vida todo o tempo. Gente, eu tava lendo eu não sei onde é que estava lendo agora, se era num site, alguma coisa assim. Se você vive com uma pessoa reclamona por muito tempo, você será a próxima.
né? Então, viver com uma pessoa invejosa deve ser um negócio muito triste, né? Muito triste. Acho que você colocou um versículo ali que falava alguma coisa assim, eu não lembro agora, mas tipo assim, a ira é ruim, a pessoa mal-humorada é ruim, mas com a inveja, quem é que pode lidar com isso, né? Dando a entender que viver com invejoso é complicado. Ele fala da cobiça e da ira, que são péssimas, mas a inveja é difícil de você conviver. Muito bem. Outra coisa, aqui das consequências, nós estamos falando das consequências, né? Tem pecados que são derivados disso, como o Duda falou, né? Ela é vista como uma raiz que dá origem a muitos outros males. Nós lemos isso em Tiago, capítulo 3, versículo 16. E a pior de todas as consequências da inveja, que é o distanciamento de Deus, né? A inveja, sendo carnal e demoníaca, afasta a pessoa de Deus, da verdadeira sabedoria que vem do alto, impedindo o crescimento espiritual e a comunhão com Deus. E essa aqui é a pior das consequências que vão resultar, ou que vai resultar em outras piores, né? A inveja te afasta de Deus, e afastado de Deus você comete outros pecados, e isso vira uma bola de neve. Agora a pergunta, como superar a inveja? Primeiro, cultivar a gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O texto não diz por tudo dai graças, mas em tudo dai graças. E a gratidão, ela é um grande remédio contra a inveja. Por quê? Porque você olha para a sua vida e você tem um carro popular. Você olha para a vida do outro, o outro tem um carro de luxo. Você até gostaria de trabalhar e vai trabalhar para ter aquele carro, mas você hoje diz assim, Senhor, obrigado porque eu tenho esse. E veja, a gratidão é uma questão interessante, porque se nós formos ao fundo da questão, nós não merecemos nada de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e que todos pecaram, Romanos 3, 23. Então, se Deus fosse dar para a gente o que a gente merece, Ele daria para a gente a morte. Qualquer outra coisa boa que a gente tem na vida é fruto da graça e da misericórdia de Deus. A graça que nos dá o que nós não merecemos, e a misericórdia que não nos dá o que nós merecemos. Então, a gratidão é um remédio contra a inveja. O amor ao próximo. 1 Coríntios 13, 4 diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja e não se vangloria, nem não se orgulha. Então, quando você desenvolve o amor ao próximo, que vem de Deus esse amor, você está se protegendo contra a inveja. O contentamento. Nós conhecemos muito o verso 13 que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Filipenses 4, do 11 ao 13, é muito mais profundo. Ele diz assim, Paulo, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo que porque Deus nos fortalece, a gente pode carregar uma pedra gigantesca. Ele está dizendo assim, porque Deus me fortalece, eu posso viver em qualquer situação. E isso é remédio contra a inveja. E veja, eu sei que é muito difícil admitir os nossos pecados. Eu vou admitir o pecado aqui para você. Eu já senti inveja. Já. E no dia que eu me vi sentindo inveja, eu caí de joelhos no local onde eu estava, dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando a inveja entra no nosso coração, a gente acaba perdendo o contato com Deus. Se por acaso você, ouvindo esse programa, se identificou como alguém que está sendo dominado pela inveja em qualquer área da sua vida, sabe qual é a grande solução? Chamar Jesus para dentro do seu coração. Porque quando você tem Jesus no coração, você leu comigo no texto bíblico, né? Você se sujeita a Deus, resiste ao mal e o diabo foge de você. Você vai ouvir um hino agora. Enquanto você ouve esse hino, conversa com Deus sinceramente sobre a sua relação com a inveja. E se for necessário, pede misericórdia a Ele para que Ele faça o tratamento espiritual em você. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno,
eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Jesus é o grande médico, o médico dos médicos, e Ele tem tratamento para os nossos problemas espirituais. E como a música disse, a gente precisa clamar a Deus: me cura, Senhor. Porque, como o texto bíblico diz, a inveja adoece a gente. A inveja faz os nossos ossos ficarem apodrecidos. E a gente precisa de cura para isso. Eu estava ali pensando no texto do Salmo 119, o versículo 11, diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O tratamento de Deus para os nossos problemas espirituais é a sua palavra. Quando a gente abre a palavra, a gente estuda a palavra e aplica a palavra na nossa vida, é como se Deus estivesse fazendo tratamento espiritual com a gente. E quanto mais a gente tem intimidade com a palavra, menos a gente tem problemas com as nossas propensões ruins. Elas estão aqui, mas estão tão enfraquecidas que elas não conseguem mais prevalecer contra a nossa espiritualidade. Então, eu estou falando de inveja hoje, não é? Mas isso serve para qualquer outro pecado, qualquer outra tendência ruim,
qualquer outro ato pecaminoso, se você quer tratamento divino, abre a palavra e encontra o Jesus que vai te curar. Porque esse Jesus, ele tem poder suficiente para vencer qualquer mal que está assolando a sua vida. Você entende isso? Qualquer um, inclusive esse aí que assola você. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por nos dar esse remédio contra a inveja. Nos ajuda a termos um coração grato, Senhor. Nos ajuda a nos contentarmos com o que o Senhor nos deu nesse momento, para que possamos, de acordo com a Tua vontade, avançar para o lugar que o Senhor preparou para nós. Senhor, nos ajuda a termos um coração grato. Nos ajuda a nos alegrarmos com a alegria dos outros. Eu te peço, em nome de Jesus, amém.